sócia. Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um debate da Mostra Mulheres Mágicas, Reinvenções da Bruxa no Cinema. Eu sou Carla, uma das coordenadoras da mostra, que está acontecendo presencialmente agora no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo, segue até 28 de março. E também no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília, a gente tem mais uma atividade que eu já convido, né, todo mundo que está assistindo no próximo domingo, 27 de março, às 5 horas da tarde, 17 horas, em que a gente vai contar com uma projeção ao ar livre, gratuita, do filme Mágico de Oz, com um acompanhamento musical também ao vivo. Então, assim, sessão bem especial, quem estiver em Brasília, fica o convite. Seguimos aí no nosso ciclo de debates intenso, de muitas atividades. O debate de hoje é uma mesa que se chama Mulheres Monstruosas e Cinema de Horror, que tem, né, relação com alguns filmes que estão sendo exibidos na mostra, mas não só, a ideia é expandir, como certamente vai acontecer hoje também. Eu já agradeço de antemão a presença, assim, das convidadas que toparam, né, gentilmente compartilhar um pouco de suas pesquisas, né, suas inquietações, seus pensamentos a respeito desse tema. Temos aqui Laura Canepa, Yasmine Evaristo e Camila Macedo. Eu vou deixar, né, a Camila, que vai fazer a mediação da mesa, apresentar as participantes. E antes disso, eu vou apresentar a Camila, porque tem a apresentação da apresentação. E aí eu passo a palavra para vocês e também já deixar registrada aqui de novo nosso grande muito obrigada a vocês por terem topado. Camila Macedo atua nas áreas de pesquisa, curadoria e realização em cinema, com principal enfoque nas interfaces entre arte, educação e os estudos de gênero e sexualidade. É doutoranda e mestre em educação pela UFPR e bacharela em cinema e vídeo pela Unespar, e participa da equipe de curadoria do Olhar de Cinema, além de ser uma das programadoras do Cineclube Solax, que é voltado à exibição de filmes realizados por mulheres. Acho que em termos de informes é um pouco isso. Sim, não, claro, um informe bem importante. Nosso site da mostra está no ar com todo o conteúdo belíssimo, mulheresmágicas.com. E dentro do site a gente já conta com a exibição de 2 curtas-metragens gratuitamente, que fazem parte da programação, dentro de um programa que tem como título Reencantar o Mundo, um curta que se chama Caapora, o Chamado das Matas, da Olinda Muniz Vanderlei Auar, indígena brasileira, e o curta Praise House, da realizadora estadunidense Julie Dash. Os 2 ficam disponíveis até a quinta, meia-noite, dia 24, então fica aí a indicação. E, bom, passo a palavra para a Camila, e, na verdade, assim, se as participantes da mesa quiserem dar um oi, só para todo mundo ver, ouvir vocês, uma boa noite, fiquem à vontade, e passo também a palavra para a Camila. Obrigada. Boa noite a todos, então, não sei se Laura e Yasmine querem dar esse oi, boa noite, antes das apresentações. Então, vamos lá. Antes de mais nada... Ixi! Era óbvio que isso aconteceria, né? Toró, ela vai parar. Mas queria começar, então, agradecendo a Carla pelo convite, pela apresentação, mas também a todo mundo que está trabalhando na mostra, né, as intérpretes de Libras e as convidadas que vão estar comigo aqui nesse diálogo. Eu estou bem feliz de participar da programação online. Infelizmente, estou falando desde Curitiba, então não estou podendo assistir às sessões presenciais, mas é bem animador realmente acompanhar os debates e estar aqui nessa mesa Mulheres Monstruosas e Cinema de Horror para estabelecer essas interlocuções também com os filmes, né? E para a gente não se delongar e ir direto ao que interessa, vou fazer a apresentação, então, de Laura e de Yasmine, para poder passar a palavra para elas.
e a Laura Canepa, que é coordenadora e docente do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Anhembi Morumbi, é doutora em multimeios pela Unicamp, mestre em ciências da comunicação pela USP e graduada em jornalismo pela URGS. Concluiu em 2014 pós-doutorado no Departamento de Cinema, Televisão e Rádio da ECA USP, e em 2019 foi pesquisadora visitante na School of Languages, Cultures and Societies da Universidade de Leeds, no Reino Unido. É membro da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares, é um ato falho bom, né? Interdisciplinares da Comunicação e da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual. É editora executiva da Insólita, revista brasileira de estudos indisciplinares do insólito, da fantasia e do imaginário, e vai ser com ela que a gente vai abrir a nossa mesa depois, né, das apresentações. Mas já aproveito para apresentar a Yasmine, porque aí a gente faz uma sequência direta, né, das comunicações. Yasmine Evaristo, que é mineira de Belo Horizonte, onde também reside, bacharel em artes plásticas pela Escola Guinhar, atualmente é graduando em letras, tecnologia da edição no Cefet de Minas Gerais. Pesquisa cinema fantástico, com ênfase em cinema de terror e horror, bem como representação e representatividade de pessoas negras no cinema. É crítica de cinema, associada à Abracine e criadora de conteúdo nos sites Music Nonstop e Clube da Poltrona, assim como cofundadora e crítica no site Longa História. Então, eu convido a Laura e já agradeço de antemão pela possibilidade de dialogar com vocês. Então, é com você, Laura. Então, boa noite a todas, né? Agradeço novamente pela possibilidade de estar aqui com vocês e pelo convite da Carla e de toda a equipe da Mostra Mulheres Mágicas. É um prazer, né? E eu sempre fico um pouco nervosa, assim, com transmissões de YouTube, né? Então, me desculpem se às vezes eu fico, parece que eu estou olhando para os lados, assim, para ter certeza que nenhum barulho está interferindo, né? Agradeço muito pelo convite e eu tenho comentado, né, que nos últimos anos, para mim, que pesquiso cinema fantástico, cinema de horror há algum tempo, né? Já passou dos 20 anos disso, às vezes eu nem acredito que faz tanto tempo. Tem sido muito interessante ver como nos últimos anos tem se expandido esse tema no Brasil, como tem surgido mais e mais oportunidades para que se fale sobre isso. E eu também, que sou docente há muitos anos, noto que o interesse das alunas e dos alunos por esse tema tem crescido também, né? Como se a gente estivesse em um momento em que, de certa forma, parece que o horror tem dado algumas respostas para as dúvidas que a gente tem sobre o mundo, assim, né? Parece que nas atuais circunstâncias da nossa existência, o horror ele tem trazido respostas, como sempre trouxe em algum momento, mas hoje, talvez, essa sensação constante, né, de perigo iminente que se tem na nossa sociedade, enfim, isso esteja em um daqueles momentos em que o horror tem muito a dizer, né, ao longo da história, você tem momentos em que esse gênero se torna, parece que responde a algo que está sendo perguntado por quem está consumindo, assistindo, produzindo, né, ficção, e, enfim. E o horror, particularmente, ele é um assunto que pertence às mulheres. E isso é alguma coisa que eu tenho repetido bastante. Assim, por alguma razão, se cria por várias razões, né? Se cria uma ideia de que as mulheres não gostam ou têm medo, ou que elas estão chegando agora, né? E, no entanto, historicamente, o horror surge no romance no século XVIII, em grande parte pelas mãos de mulheres, com histórias protagonizadas por mulheres e consumidas majoritariamente por mulheres, né? Então, você tem nas histórias de horror gótico, aquelas histórias que surgem no final do século XVIII, a partir dali, né, e desde então, uma presença muito forte das mulheres, e esse é um dos motivos pelos quais esse tema nos pertence. Depois eu vou abrir aqui meus slides, vou falar um pouco mais sobre isso. Mas uma outra razão pela qual esse tema é muito forte, eu acho que para discutir a própria questão do feminino na sociedade, é que o horror é um desses gêneros, junto com, por exemplo,
o melodrama do tipo dramalhão, né? Ou o filme erótico, particularmente o filme pornográfico, né? Eles são gêneros que, de uma certa forma, eles apelam diretamente ao corpo. O principal que está representado é um corpo que chora, um corpo que goza, ou é um corpo que sofre violência. E esse corpo, com muita frequência, é o corpo da mulher, né? E esses gêneros são tidos como gêneros inferiores culturalmente, porque eles estariam explorando, né, o corpo feminino sujeito a uma série de sensações que fazem com que a mulher perca o controle do próprio corpo, né? Ou porque ela cai no choro, ou porque ela sente muito prazer, ou porque ela sente muita dor. Esses são, isso que eu estou dizendo, né? Não tirei da minha cabeça, é um texto clássico da Linda Williams sobre os gêneros de corpo, né? Que ela define como os gêneros que vão, eles estariam, digamos, eles são considerados gêneros rebaixados culturalmente, e eles são gêneros centrados num determinado tipo de exploração do corpo e das sensações femininas, e olhando para um aspecto, digamos, que apela à irracionalidade, aquilo que ultrapassa a razão, né, que ultrapassa aquilo que pode ser formulado em palavras, né, e isso, então, nos coloca como figuras-chave nas representações horríficas, né, tanto como vítimas quanto perpetradoras, isso a gente vai falar também. E o horror, de maneira geral, ele é um gênero que pode ser interpretado, ele pode ser interpretado de muitas formas, a gente vou destacar uma delas, né, que é a interpretação de um autor que eu gosto muito, que é o Jack Morgan, que ele diz que o horror é um gênero que fala para a gente sobre uma sensação comum a toda a humanidade, né, a todas as pessoas que pertencem ao gênero humano, que é um momento em que você percebe, que você identifica que o corpo é independente de você, que o corpo tem vontades, tem ciclos, que não dependem da sua vontade, que a nossa mente ela tem um controle muito menor sobre o corpo do que a gente gostaria, né? Basta, se eu vou usar o exemplo que eu uso bastante, basta agora, por exemplo, eu ter uma dor de barriga, que não vai adiantar eu tentar ficar aqui conversando com vocês. O corpo, ele chega e diz, não, agora você não é dona de você, da sua vontade, né? E arquetipicamente, eu não sou uma pessoa que estuda profundamente o Jung, mas a gente pensando que o arquétipo feminino, né, ele é estabelecido em grande parte como o corpo feminino mais próximo da natureza, por uma série de razões, porque tem certos ciclos biológicos que coincidem, por exemplo, com o ciclo da Lua, porque tem alguns processos físicos muito evidentes, por exemplo, na entrada da puberdade, depois na gravidez e depois no climatério, o corpo feminino muda muito e com mais evidência ao longo de determinados momentos da história de vida, né, dessa história biológica, e culturalmente as mulheres foram colocadas numa posição que é uma posição do cuidado com o corpo, do cuidado com a saúde, da alimentação, da amamentação. Então, as mulheres são colocadas culturalmente de maneira mais próxima da natureza, né? E em sociedades que vão se constituindo de tal maneira em que a mulher ela está posicionada como aquilo que está fora de um determinado padrão masculino, que é dado como o padrão ideal de determinadas sociedades, essa ligação da mulher com a natureza, essa suposta ligação maior com a natureza, né? Quer dizer, isso é uma construção imaginária, né? Todos nós estamos presos à natureza e todos nós lutamos contra isso, quer dizer, a humanidade está sempre nessa dinâmica, né, do quanto que se submete, o quanto que tenta superar a natureza, mas enfim, né, o contato supostamente mais direto com a natureza vai constituir um certo monstro, né, na ficção do medo, que é a ideia da bruxa, dessa mulher que consegue exercer algum controle sobre essa natureza, né? Uma natureza que é diferente da masculina, diferente daquela que é vista como a norma, né? Uma natureza da qual todos
homens e mulheres dependem quando nascem, né? Porque a relação desse corpo nosso com o corpo da mãe, ela é uma relação em que você é um pedaço de alguém, né? E você só consegue sobreviver se esse alguém, outra pessoa, assumir esse papel depois que você nasce, né? Essa criança extremamente dependente por um longo tempo, isso geralmente vai ser atribuído como um papel das mulheres, ou de uma mulher que é a mãe, ou de um grupo de mulheres que assume coletivamente, né? Então, por uma série de razões, essa proximidade da mulher com a questão do corpo e da natureza vai ser uma inspiração importante para histórias que vão trabalhar com certo desconforto diante do corpo e da natureza, que é aquilo de que o gênero horror trata de maneira geral, né? Quer dizer, essa sensação de que, de repente, o mundo está contra você, o mundo é um lugar ruim, não há nada que você possa fazer sobre isso, e é isso. Né? E o corpo muitas vezes nos conduz a isso, a ideia da mortalidade, a ideia da dor, da falta de controle sobre o corpo, né? E tudo isso então vai fazer com que os monstros femininos sejam monstros bastante apavorantes na tradição do horror, né? A gente geralmente existe um certo chavão de que as mulheres são sempre as vítimas nas histórias de horror. É verdade, mas não é bem assim. Geralmente os monstros mais poderosos são femininos, né? Eles trazem elementos que do poder, por exemplo, de engolir, de trazer de volta, de serem invencíveis. Geralmente é muito mais difícil, né, numa história de horror, você combater um monstro feminino. Um exemplo, acho que básico para isso é o Alien. Né? O Alien é uma monstra, né? E ela é absolutamente invencível. Você não vence de forma alguma aquele. Acho que só o Predador consegue vencer o Alien, eu não me lembro se o Predador consegue, né? Mas dentro dessas batalhas de monstros, os monstros femininos são extremamente poderosos. Eu vou compartilhar aqui com vocês, vamos ver se vai dar certo, uma tela que eu fiz aqui. Só que eu vou voltar lá para o começo, peraí. Tá todo mundo vendo a Menina da Bruxa de Blair? Eu fiz aqui uma coleção, né, de imagens aqui, né, com essa ideia, então, de que o horror pertence às mulheres, né. Para isso, eu destaquei 4 filmes, primeiramente, filmes que estão na mostra, né, que são filmes dirigidos por homens extremamente talentosos, né, mas que vão trazer, provavelmente, até pelo próprio fato de serem homens, um olhar bastante negativo para as possibilidades das mulheres como bruxas, como esses seres que têm algum tipo de controle sobre a natureza, que é um controle diferente daquele que os homens têm. Os homens dominariam pela ciência, pela razão, pelo conhecimento, e as mulheres teriam um domínio da natureza que é de outra ordem, né? Que é da ordem mágica. E essa magia vista como alguma coisa negativa aqui nesses filmes, né? E eles têm alguns chavões que eu gostaria de mostrar, né? O Haxer, que é um filme do Benjamin Christensen, um diretor brilhante do cinema dinamarquês, fez vários filmes de horror, tentou a carreira na Alemanha, nos Estados Unidos, na Dinamarca. Os filmes dele não foram grandes sucessos de bilheteria, ele teve dificuldades ao longo da carreira, né? Mas ele tem alguns filmes encantadores. O mais conhecido é o Haxer, que vai ser uma espécie de documentário sobre a bruxaria através dos tempos. E ele vai olhar muito para essa figura da bruxa como mulheres que servem ao diabo, né, a essa entidade maléfica que colocaria mulheres a seu serviço, né, e esse serviço teria como objetivo interferir na ordem que seria a ordem social, a ordem definida dos comportamentos, da forma como o mundo funciona, né? E ele vai dar muito destaque a uma figura que é importante no caso das mulheres bruxas, que geralmente a bruxa ela vai estar vinculada a momentos-chave dos ciclos de vida das mulheres. Então, é a mulher na puberdade, né? Ou no início da vida sexual, depois na gravidez e, por fim, quando ela entra na velhice, quando ela deixa de pertencer
digamos, a vida reprodutiva, né? Quando a vida reprodutiva sai do horizonte, aí é que ela vira bruxa mesmo, porque ela, entre aspas, né, numa determinada perspectiva, ela perderia a função, e aí a função dela passa a ser atrapalhar, né? E isso aparece de maneira bastante importante no filme do Christensen, a ideia da bruxa como uma mulher velha, né? Como alguém que vai, então, dedicar a existência a uma tentativa de interferir na natureza de maneira negativa, né? Quando a gente chega aqui no filme do Mário Bava, A Máscara do Demônio, né, o Black Sunday, de 1960, já é bem depois, o Rax é um filme de 1922, aqui A Máscara do Demônio é 60, 61, um filme italiano, né, e não mais um filme dinamarquês, né, que a gente está no horror italiano, no nascimento do horror gótico italiano, e a gente tem aqui na Bárbara Steele um outro tipo de bruxa, né, uma bruxa extremamente sensual e bela, e uma bruxa vingativa, né? Quer dizer que ela é vítima de uma terrível violência no início do filme, e o restante do filme vai tentar nos mostrar que ela bem que, de alguma forma, mereceria aquela violência, porque ela é, de fato, uma figura maléfica, né? Então, aí, esse filme vai trabalhar muito a noção da bruxa como uma espécie de mulher fatal, aquela que seduz para destruir, né? Quer dizer, que usa o poder de despertar o desejo, né? Para, a partir dessa força que ela tem, né? Dessa atração que ela exerce, ela novamente poder cometer uma série de atrocidades de interesse próprio. Né? E uma coisa que é interessante nas bruxas é que os homens, para elas, quando eles são, digamos, das bruxas dentro desse imaginário, né, que é um imaginário de perspectiva muito masculina, né, a grande bruxaria delas é que elas não vivem em função dos homens. Os homens, eles são meios para ela atingir alguma outra coisa, né? E o fato de que eles não são o principal interesse, o centro da vida dessas bruxas, parece ser realmente alguma coisa absolutamente assustadora, né, para esse padrão de representação. Depois a gente chega no filme do Jorge Romero, A Temporada das Bruxas, né, que já é dos anos 70. O Romero, desses diretores, ele é, digamos, o único que pertenceu de fato ao movimento da contracultura nos Estados Unidos, né, quer dizer que já tinha passado pela onda feminista dos anos 60, ele é um cineasta, de certa forma, ligado à esquerda americana, mas nem por isso, né? Na hora de representar a noção da bruxaria, ele vai escapar de alguns desses chavões, né? Ainda que ele consiga fugir de alguns clichês no filme dele, sobretudo porque ele traz mulheres intelectualizadas, mulheres muito inteligentes, discutindo, teorizando sobre bruxaria, o que é muito legal. Ele também vai trazer aqui uma mulher saindo da vida reprodutiva, né, que é a nossa protagonista, ela já tem uma filha adulta, ela não parece ter uma vida romântica muito interessante com o marido, né? E numa certa frustração do desejo, ela vai se envolver com a bruxaria, e, enfim, aí tem que ver o filme, né, para saber no que isso vai dar, e é interessante que ela tem pesadelos ao longo do filme, são pesadelos muito bem filmados, muito bacanas, e que muitas vezes estão relacionados a ela se olhar no espelho e parecer mais velha, né? Quer dizer, é ela encarando esse momento em que o corpo foge ao controle, e a bruxaria seria uma tentativa de controlar a natureza, né? De assumir algum poder sobre a natureza. Algo que já fica muito claro no filme do Romero e vai ficar mais claro no filme do Dario Argento, que a gente vai ver em seguida, que é o Suspiria, é a impossibilidade de acreditar, de crer realmente na amizade feminina. Então, as mulheres, elas seriam naturalmente rivais. Mesmo quando elas ficam amigas, essa amizade não está fadada a darem alguma coisa boa. Essa amizade vai ser destruída, né, em grande parte por culpa das próprias personagens femininas, né, que seriam incapazes de sustentar uma colaboração entre elas.
né? Aí a gente chega ao Suspiria, né, que é talvez o maior clássico dos filmes de bruxaria, também um filme dos anos 70, mas visto de uma perspectiva de um diretor, que é o Dario Argento, que ele está na foto ali embaixo, e que ele é conhecido, digamos, por ser alguém muito inspirado pelo cinema do Hitchcock, e desses todos, provavelmente, aquele que eu não vou julgar aqui moralmente quem seria mais ou menos misógino desses cineastas, mas um cara que filma a misoginia, quer dizer, alguém que está interessado em olhar para essa perspectiva do ódio às mulheres. Esse ódio, às vezes, ele é indisfarçável do ponto de vista de uma equipe masculina que filma, mas às vezes também ele pode estar sendo visto de modo autocrítico, que é alguma coisa que aparece tanto no Romero quanto no Dario Argento, que são caras que filmaram esses filmes nos anos 70, quer dizer, eles já estão informados de um certo debate que os atinge, de uma forma ou de outra, os obriga a assumir uma posição diante das mulheres. E o Suspiria, ele se passa numa escola de balé, né, em que jovens dançarinas, elas vão ali para aprender a dançar, essa escola fica na Suíça, né? A gente chega, essa moça que ela parece muito com a Branca de Neve, né? É a Bárbara Hershey, o nome dela? Me corrijam se eu tô, às vezes foge o nome aqui, né? Ela chega para nessa escola e rapidamente ela vai percebendo que aquele lugar não é legal, né, que aquilo é uma espécie de antro, de bruxaria, onde vive, né, a mãe dos Suspiros, que é uma bruxa muito antiga, que de uma certa forma se alimenta daquelas mulheres. E o Suspiria, ele tem uma coisa muito interessante, que se vocês assistirem, né, desses filmes todos, eu diria que ele cinematograficamente, ele é o mais maneirista, ele é o mais espetacular, ele tem essas cores incríveis, ele tem toda uma ideia de que a casa é uma espécie de grande útero que engole aquelas mulheres, e se vocês repararem nas mortes do Suspiria, todas elas parecem um parto que não deu certo, né? A primeira morte, por exemplo, né, que a mulher fica presa por um cordão, é quase como um cordão umbilical, né? Então existe toda uma relação com aquela casa que não deixa as mulheres saírem dali, né? E esse talvez seja o filme que de maneira mais clara trabalha com a ideia da gestação como alguma coisa, algum superpoder muito esquisito, né? E visto como algo aterrorizante, nojento, por que não, né? E algo que absolutamente misterioso sob um olhar desses homens, né, que fazem esses filmes. Então, a gente percebe nesses filmes aqui um desconforto com alguns processos que são tipicamente femininos, a ideia de uma velhice muito marcada pela saída da vida reprodutiva, que é diferente dos homens. Os homens também envelhecem, eles também saem da vida reprodutiva, mas isso não tem uma marca tão importante como a marca, por exemplo, de parar a menstruação. Também o fenômeno da menstruação, né, um fenômeno físico, e o fenômeno da gestação como alguma coisa que faz com que essas mulheres sejam naturalmente alguma coisa muito esquisita, muito diferente, monstruosa, né? E a bruxaria entra como uma possibilidade de controle sobre isso, né? Destaquei então esses 4 filmes, né, que são filmes que estão aí na mostra para a gente pensar. E claro, né, acho que 2 destaques que a gente pode fazer para eles, depois eu vou ver quanto tempo eu tenho, se eu consigo mostrar um pouco mais dos slides ou não. Eu estou preocupada aqui porque eu não marquei o tempo, mas eu acho que eu estou no fim, eu acho que eu já estou esgotando aqui o meu tempo. É que tem, acho que, 2 coisas sempre importantes quando a gente vai levar em consideração filmes como esses aqui, né? A primeira questão é que o filme é uma obra coletiva, né? Tem aqui a participação das atrizes, ainda que sejam obras com uma liderança masculina, você tem aqui a criatividade das atrizes problematizando algumas coisas que estão representadas, e que revela mais do que aquilo que está racionalizado pelos participantes dessa obra, né? Então, esses filmes dizem alguma coisa que eles queriam dizer e dizem muitas outras coisas que eles dizem, porque a própria obra ela ganha vida própria, e à medida em que a gente observa a obra, a gente encontra elementos nelas. Então, não necessariamente quando a gente atribui a um diretor, a gente está realmente atribuindo àquela pessoa do diretor uma determinada qualidade ou problema que a gente
gente está apontando. Isso é sempre importante, né? Dizer que quando a gente fala no Bava, no Argento, no Romero e no Christensen, a gente está falando em entidades e não em pessoas, né? Quer dizer, a pessoa deles me interessa menos aqui. E a segunda questão que eu acho importante também, quando a gente olha para esses filmes, porque afinal eu acabei destacando aqui filmes que trazem um conteúdo machista e misógino, né, para dentro dessa discussão, é que as grandes obras, não só de arte, mas de engenharia, de filosofia, de ciência, as obras da história da humanidade, elas não surgem só dos bons sentimentos e das boas intenções. Então, coisas muito interessantes e muito reveladoras surgem muitas vezes na esteira de ideias que também podem ser detestáveis conforme você olhar para elas, né? Então, tem elementos que, se a gente for discutir aqui, podem ser detestáveis em todos esses filmes, né? O que não os torna menos interessantes, né? E a complexidade, muitas vezes, vem de conseguir enfrentar essas contradições, né? Quer dizer, não é passar pano para coisas que a gente pode considerar extremamente ofensivas e problemáticas, nem, por outro lado, simplesmente cancelar ou ignorar determinadas obras que têm muito a nos dizer e algumas coisas interessantes para dizer para a gente, né? Então, sempre é um processo um pouco contraditório olhar para esses filmes, especialmente com o olhar de hoje, em que isso está em questão, né? E que a gente está aqui entre mulheres discutindo, né? E olhando para obras que, em algum sentido, podem ser bastante incômodas, né? E problemáticas e equivocadas numa certa representação, né? Eu fico imaginando se o cara nunca frequentou uma escola de balé, por exemplo, né? Para construir o Suspiria, por mais que seja um exercício de imaginação, né? As conversas, por exemplo, né, que a gente observa, diálogos no filme do Romero, é um exercício de imaginação bastante masculino, né? E que é muito engraçado, num certo sentido, quando a gente assiste, né? Tentar ver essa busca por representar alguma coisa que não está no horizonte da experiência desses cineastas. Então, eles imaginam algumas coisas realmente muito curiosas, singulares aqui para nós. Eu não sei, Camila, eu vou parar um pouco meu compartilhamento para conseguir ver direitinho. Eu acho que eu já esgotei meu tempo, né? Fica tranquila, pode concluir. Não, é porque eu tinha alguns slides para mostrar, eu vou mostrar rapidinho, não vou mostrar todos, alguns diferentes clichês aqui representativos sobre as personagens femininas no horror, né? Ultrapassando aqui um pouco a questão do Suspiria, né, da Máscara do Demônio, do Temporada das Bruxas e do Haxan, né, que a gente tem aqui alguns tipos de representação. Não vou mostrar todos os meus slides. Aqui eu trouxe histórias escritas por mulheres, histórias de horror, né, e teorias sobre as histórias de horror também escritas por mulheres, né? Então, Frankenstein, da Mary Shelley, né, uma das histórias mais importantes da literatura de horror e de ficção científica, né? Um romance gótico conhecidíssimo, né? Das irmãs Brontë, que são várias e cada uma escreveu sua história gótica, e esse clássico aqui da Eugênia de la Motte, né? Perils of the Night, e que exatamente ela tenta olhar para histórias de horror e de mistério e vividas por personagens femininas no século XIX, a partir de um olhar de um discurso feminista se construindo dentro do que era possível, né? Aqui também, dentro da questão do cinema e da literatura, alguns, entre muitos outros clássicos que eu poderia ter trazido aqui, né? A questão do prazer das mulheres assistindo a histórias de horror, aqui a Júlia Kristeva discutindo um pouco no enfrentamento aí da psicanálise freudiana, né? Tentando olhar para o pavor da mulher a partir de uma perspectiva mais uterina, né? Discutindo a questão da inveja do pênis e olhando para uma certa questão sobre a capacidade da mulher de gerar, né? Como isso, uma grande questão cultural. E aqui o livro da Carol Clover sobre os
filmes slasher, né, que são tão debatidos sobre como que as mulheres aparecem nesses filmes, né? Aqui, teóricas e artistas, todas mulheres, né? E aí aqui eu trouxe alguns clichês muito rapidamente, né? A ideia da mulher investigadora, da mulher médium, né? Aqui a gente pensando, né, nesse filme aqui que é o... Ai, como é que é em português mesmo? É A Casa da Noite Eterna, né? Então, a ideia dessa mulher médium e bruxa, né? Uma bruxa do bem. Essa daqui ela faz o papel da bruxa do bem, daquela que investiga, mas ela tem um contato aí com o oculto, né? A gente também tem das mulheres aqui um outro tipo de mediunidade que beira a loucura, né? Nos Inocentes, na Volta do Parafuso, que seria essa mulher assediada por fantasmas, né? E que tem uma interpretação ambígua aqui, se ela tá louca ou se tem fantasmas, se são as duas coisas, né? A mulher guerreira, aquela que combate o monstro, que enfrenta o monstro, aqui a Ripley, né? A mulher vítima, aqui o remake do Psicose, né? Então a mulher que ela é simplesmente uma vítima, às vezes porque cometeu um deslize moral, e isso deixa ela mais exposta à condição de vítima, como é o caso do Psicose, né? A mulher assassina vítima, aqui a gente tem o Repulso ao Sexo, né, do Polanski, né, com essa ideia de uma mulher que parece inocente, a gente vai percebendo que nem tanto, então a própria inocência feminina colocada aqui como alguma coisa diabólica, né, a mulher não escapa nunca, né, aqui essa mulher entrando na puberdade, assediada por uma entidade demoníaca, né? A mulher que vende a alma para o diabo, a mulher vítima de assédio masculino, a mulher bruxa fora de si, né? Aqui é do Metrópolis, a dupla personalidade, a mulher fatal, a mulher que encanta um monstro, né? Que seduz e que consegue destruir o monstro pelo amor, a bruxa má, aqui a gente tem o Vi, o Espírito do Mal, um clássico do cinema russo, soviético, bastante interessante aqui, e outras, as mulheres velhas, infelizes com a velhice, aqui no Que Terá Acontecido a Baby Jane, a mulher enlouquecida, né, pelo ataque, pela loucura masculina, né, a mulher mãe doida, né, aqui nos Filhos do Medo, a mulher que enlouquece de amor, né, aqui no filme do... Ai, meu Deus... Gente, tá me fugindo o nome de todo mundo hoje, tá muito... Né, Isabelle Adjani, o Possession, né? Esse é um filme polonês. Aqui, a médium fisicamente esquisita, né? Do Poltergeist. Aqui a gente também tem a mãe, né? Buscando aquela criança de volta, fazendo um novo parto. Esse filme é todo sobre parto, né? A mulher apaixonada que prende na casa, né, que engole praticamente a figura masculina, a mulher que vence o lobo mau, né, a mulher que vira vampira, a mulher que não cresce, né, que fica presa na infância, a mulher ingênua, terrivelmente assassina aqui do Audition, a mulher que vai caçar a bruxa e acaba sendo destruída pela própria bruxa. Aqui o Martyrs, né, a mulher no tormento físico para atingir um determinado ponto aí de iluminação, né? A mulher artista engolida pela própria arte aqui no Cisne Negro, as mães, né? Um assunto super forte. Agora, com mais mulheres diretoras, você vai ter a questão da maternidade, né? A mulher que não envelhece, a adolescente, os remakes aqui do Suspiria, o próprio A Bruxa, né? Diferentes figuras femininas aqui encarnando representações muito variadas do feminino no horror, mais ricas ultimamente do que já foram, né? E sempre como figuras centrais, né? Seja como vítima, seja como perpetradora, seja como as duas coisas. O horror, diferentemente de um gênero como filme de ação, por exemplo, né? Em que a mulher, ela... mesmo quando ela é protagonista, aquilo parece uma certa surpresa. O horror é um espaço de protagonismo feminino de várias maneiras, e as bruxas, elas têm um papel de abrir todos os caminhos em qualquer
como é que eu vou dizer, em qualquer acepção de abrir caminhos que a gente use, né, dessa expressão, a figura da bruxa tem aqui um papel para pensar o monstruoso feminino que eu acho que nos interessa bastante. Eu quero ver a continuidade aqui da conversa, né? E não sei se eu me perdi muito, se eu ultrapassei o tempo, mas vou descompartilhar minha tela aqui e devolver para Camila. Muito obrigada, Camila. Espero que eu não tenha me estendido muito. Imagina, Laura, foi incrível te ouvir. Só agradecer, é isso, né? É um compilado, mas é uma verdadeira aula, assim. Acho que muita coisa a gente vai poder desdobrar a seguir e conversar melhor. Mas só para fazer um breve comentário antes de encaminhar para a Yasmine, até porque, de certa maneira, acho que é um gancho, assim, uma coisa que ficou aqui, né, para mim, ecoando da sua fala, é quando você analisa, inclusive, justamente os 4 filmes e traz essa ideia da construção da bruxa muito a partir dessa relação que, né, cultural, obviamente, entre mulheres e natureza. A gente está olhando isso através dessa lente da discussão propriamente de gênero, né, pensando mulheres e feminino, mas é muito interessante ver como já tem o atravessamento de uma questão, por exemplo, da ordem heterossexual, porque quando a gente fala dessas mulheres velhas que já passam a só atrapalhar e não servem mais para nada, a gente está falando, né, de um sistema reprodutivo, da norma reprodutiva que é heterossexual, e também nessa relação entre monstruosidade em proximidade com a natureza, a gente também tem aí um atravessamento de uma perspectiva que é colonial, né, e que estabelece essas divergências entre monstruosidade, uma bestialidade, selvageria, em oposição à civilidade, enfim, e aí a questão étnico-racial também aparece, e acho que eu queria deixar isso como um encaminhamento para passar a palavra para a Yasmine, porque ela já tinha adiantado um pouco, né, sobre qual seria o enfoque da fala dela. Estou curiosa para ver como vai ser a nossa continuidade. Muito obrigada, Laura. Obrigada, Yasmine. A palavra é sua. Boa noite, gente. Agradecer mais uma vez o convite. Estou muito grata de estar aqui. É muito bacana poder compartilhar espaço com tantas mulheres que eu admiro e que vêm pesquisando várias coisas que me interessam muito. E como a Camila mesmo já disse, eu vou fazer um recorte que vai ser um pouco transversal a essa questão do étnico-racial, mas eu gostaria de iniciar falando, pegando esse gancho em tudo que a Camila e que a Laura também falaram, dessa relação do corpo feminino com a natureza. Eu acho que todos esses filmes que a Laura apresentou, os filmes que estão na mostra e boa parte dos filmes de terror, eles vão abordar muito essa proximidade da mulher com a natureza. E a gente percebe como que tem uma relação no terror que vai falar o tempo inteiro sobre esse corpo impuro, e esse corpo impuro ele vai ser definido justamente pelo gênero. Eu vou compartilhar aqui a tela para poder ilustrar o que eu estou falando. Vocês provavelmente não vão me ver, mas vocês vão conseguir me ouvir, então só um instantinho. Eu acredito que já deva estar aparecendo aí. Então, voltando a essa questão do corpo impuro, eu trouxe até esse trecho do Witch's Cradle, da Maya Deren, porque ele vai falar dessa impureza definida pelo gênero, né? Não só ele, mas vários outros filmes que tratam da bruxaria, da mulher e da natureza, e é um corpo que perturba a ordem. E aí eu vou tomar para mim isso que a Camila falou, sobre a questão dessa ordem, que ela é majoritariamente masculina, ela é uma ordem eurocêntrica, ela é branca, e como que existe essa relação do pavor e do asco. Eu acho que isso na história também fala muito sobre a importância que é dada às pesquisas, principalmente nessa área da biologia, de coisas relacionadas ao corpo feminino. Então, saindo um pouco do terror e indo para pesquisas diversas, tudo que a gente lê sobre o corpo feminino, sobre descobertas, que já foram feitas e que vêm sendo feitas, a gente sempre está lidando com equívoco. Não que a ciência e a biologia não trabalhem com equívocos, eu acho que justamente com o passar dos anos, essas ideias estão para ser superadas e cada vez reescritas, repensadas e terem descobertas novas. Mas como que esse corpo feminino é um corpo que provoca medo nessa cultura e nessa sociedade que a gente vive. E aí eu acho que essa relação desse pavor e do asco, ela vem paralela às questões de atração que esse corpo desconhecido provoca nas pessoas. E aí, trazendo também o Haxan, que está na mostra,
a gente vê muito claramente nesse filme e em vários outros filmes de bruxa, que esse corpo feminino é o portador do mal. E se ele é o portador do mal, por mais que ele gere curiosidade, ele precisa ser combatido e destruído. E a gente entra também na questão da idade, que é isso, não importa a idade, ele precisa ser destruído. E por que eu estou dizendo isso? No Haxan, a gente tem essa bruxa mais velha, que é a bruxa que a única coisa que ela pode e sabe fazer é, vamos dizer assim, bem entre aspas, meter o bedelho na vida dos outros, e ela usa dos elementos da natureza que ela domina e do que ela conhece do corpo das outras, para fazer isso. Mas é importante pensar que essa idade, ela não importa, já que o mal está nesse lugar do feminino. E no filme fica bem claro isso, quando você vê que num dado momento, todos os tipos de mulheres serão combatidas. E esse filme também mostra muito claro como que uma mulher é levada a se colocar contra a outra, quando a bruxa delata outras mulheres a partir de inverdades, da mesma maneira que ela foi acusada, para poder não apenas se livrar, mas também se vingar daquele lugar no qual ela foi colocada. E aí eu fiquei pensando no quanto que esses corpos que são considerados dissidentes são naturalizados como portadores desse mal, né? Então a gente vai falar sobre etarismo, racismo, classismo, capacitismo e sexismo. E aí eu quero trazer um pouco essa questão do sexismo, da sexualidade, porque a gente percebe o quanto que o prazer e o desejo no corpo da mulher, ele é algo que carrega em si nessas representações essa necessidade de ser controlada. A sexualidade da mulher, ela precisa ser controlada, porque se ela não for controlada, se ela não estiver dentro das normas, ela está fugindo, e aí é algo que, digamos assim, é um feito equivocado, né? E eu fiquei pensando um tanto, enquanto a gente evoca essa passividade justificando que é necessário o controle do que representa o mal. E eu trouxe para ilustrar essa minha fala o Como é Boa Nossa Empregada, de 73, que não é um filme de terror, mas ele vai falar sobre essa questão da corrupção, né? E trazendo principalmente esse recorte de raça, no qual você tem uma bestialização do corpo negro, você torna o corpo negro indigno de humanização, ele é um corpo apenas objetificado, e eu acho que esse filme, apesar de não ser um filme de terror, ele ilustra bem isso, porque a gente cai no clichê da negra boazuda, da mulata boazuda, da empregada gostosa, que vai fazer o quê? Que ela vai corromper a família tradicional brasileira. E eu fiquei pensando um pouco em algo que a Patrícia Hill Collins fala, que é com relação às imagens de controle, né? Em uma cultura que é eurocêntrica, ocidental e branca, essas imagens de controles, elas não são apenas como os estereótipos, elas fazem parte de um controle muito maior de um sistema de poder. E aí essa ideia da monstruosidade, ela começa a criar tentáculos e espalhar por outros lugares, pensando principalmente no nosso contexto brasileiro, que é um contexto onde você tem o racismo o tempo inteiro sendo coberto como se ele não existisse ou como se acontecesse só de uma maneira branda, com piada e etc. E é necessário, nesse momento, para esse controle dessa representação do mal, esse controle do mal, uma subordinação, que ela não existe. E aí eu fico pensando em como que a gente tem um pouco nessas relações de subordinação os controles de alguns corpos por meio da demonização da religião. Agora, já entrando bem nessa questão do étnico-racial, no Brasil a gente lida muito com isso, né? Como que a religião de matriz africana, o tempo inteiro, ela está sendo demonizada. Então, assim, é uma heresia que caminha lado a lado do sexo, a parte de julgamento cristão. A gente pensa que nessa cultura judaico-cristã, o que não é judaico-cristão não é bom, então precisa ser rechaçado ou ser pintado como mal, né? E todas as mulheres e todas as pessoas que vão por esse caminho são o tempo inteiro comparados aqui às bruxas, aos demônios, aos monstros, né? E vou trazer mais um compartilhamento, porque é um filme que eu acabei assistindo hoje, por acaso, que é o Caissara, é um filme da década de 50. E nesse filme Caissara você tem a história de uma mulher que se casa com um viúvo. Em algum momento ela se vê completamente infeliz, porque ela não tem a vida que ela tanto queria, e a solução que ela encontra é na figura de uma senhora que é da macumba, e a descrição é essa mesma, macumba. Ela vai ajudar
que essa mulher consiga ter um controle da sua vida. Então, você tem a bruxaria dentro de um aspecto muito brasileiro, sendo trazido para essa relação do preconceito que existe pela falta de conhecimento nessas religiões de matriz africana. E essa cena em específico, que eu tirei desse filme Caiçara, eu tirei um screenshot, eu acho ela muito interessante, que é num dado momento onde essa menina já passou por alguns rituais, rezos, etc., que essa senhora, ela controla a vida desse homem que a mulher precisa, né, a protagonista precisa que seja destruída e retirada da vida dela para que ela possa viver o grande amor com o pescador que ela conheceu. Ela faz isso por meio dessas inserções de agulhas num boneco de voodoo. E aí eu acho interessante como a gente pode pensar no macro que todo o poder e todo o destino daquela história está nas mãos dessa mulher, está nas mãos dessa bruxa. E aí a gente volta novamente para essas relações de controle da natureza. E, óbvio, a gente tem esses elementos também em alguns outros filmes que não são brasileiros, filmes estrangeiros, como é o caso do Amores Divididos, da Karina Lemons, de 97, o título dele em inglês é Aves Bayou, e reforça essa ideia da demonização de qualquer credo que fuja à norma, né? Esse medo construído em cima do desconhecido. Apesar de que nesse filme especificamente, você tem a magia voodoo, né, essa religião, sendo usado como meio da protagonista de se entender, de descobrir mais sobre seu passado também. É um pouco diferente do que a gente vê em Caiçara. E não deixando de pensar nisso, né, voltando para essa questão dessa mulher que domina todo o contexto, esse contexto está nas mãos dela e esse contexto está sendo dominado por meio desse contato que ela tem com a natureza e desse domínio mágico, é pensar que essa autonomia e esse agenciamento feminino vai transformar esse corpo em uma criatura, assim como todos esses processos da natureza, como Laura mesmo falou, né, sobre verdade, o desejo, gestação e envelhecimento. E eu acho que duas ilustrações bem interessantes para esse tema é o Bebê de Rosemary, tanto o filme quanto a minissérie de 2014, que eles vão falar justamente dessas mulheres que, à medida que elas passam pelo processo da gestação e da maternidade, elas vão perdendo um pouco desse controle e o tempo inteiro elas estão buscando esse controle por meio de modificações que vão atingindo o corpo, né? Elas vão ficando mais abatidas, mais magras. Eu acho que tem uma cena icônica no filme do Polanski, de 68, que é quando a Rosemary, né, devora aqueles pedaços de carne crua, ou seja, a prova de que ela está virando realmente um animal, que ela está cedendo à bestialidade, porque ela não consegue controlar a natureza, e a natureza controla esse corpo justamente por meio desses processos que são naturais ao corpo feminino. E aí, indo além, eu acho importante também trazer outros dois filmes que falam sobre essas relações de sexualidade e puberdade, que é o Web, de 74, que é uma versão blaxploitation do Exorcista, do Friedkin, e o Carrie, né? No Web, ela é a moça inocente que é possuída por um demônio sexual, e isso faz com que ela se perca e vire a monstruosidade porque ela cede aos prazeres sexuais, e a Carrie passa por outro processo que é o desse amadurecimento que vem após a menstruação, ou seja, essa nova fase do corpo feminino. Então você tem duas mulheres tendo que lidar com dois tipos de possessões e de sobrenaturais distintos que vêm por meio desse controle corporal, aliás, dessa falta de controle corporal. Além disso, eu fico pensando o quanto que a gente tem o espectador como um voyeur. Vou só dar uma pausa no compartilhamento para vocês me verem. E eu acho que a gente tem que pensar um pouco nesse olhar opositor, olhar opositivo que a Bell Hooks traz, que parte justamente do momento onde ela começa a refletir sobre o quanto mulheres negras e pessoas negras se veem ou não representadas no cinema. E quando ela vai falar sobre isso, o que ela propõe é que a gente ofereça outras lentes para que os espectadores assistam a esses filmes e essas representações no audiovisual. E o que eu trago para ilustrar, eu trago três filmes específicos, dois filmes muito específicos, são bem interessantes, que eles estão em pontos diferentes, mas são dois filmes recentes, é o Rainha, da Sabrina Fidalgo, onde você tem uma suspensão de realidade de uma moça que é
uma passista de escola de samba, e começa a ser atormentada por elementos que são sociais e culturais da comunidade onde ela vive, daquela relação com o carnaval, mas também são elementos que estão muito voltados a esse sobrenatural, uma certa paranoia, um enlouquecimento, que tem relação com o adoecimento social também. E o outro é o Titane, da Júlia Ducournau, que é mais recente, e que eu acho que ela fala muito bem também sobre essa questão do controle e da falta de controle do corpo e das relações de natureza, quando ela rompe com essa binariedade do masculino e feminino, e pega essa personagem que está vivendo uma gestação fantástica, porque a mulher está gerando um filho que ela concebeu com um carro, e você vê todas essas transformações corporais, ao ponto, inclusive, de ter uma personagem que transita entre o masculino e o feminino a partir do momento que ela deixa de controlar a natureza, que ela para de ter esse controle, né? Ela se torna, digamos assim, uma parceira do que esse elemento natural faz com ela. Ela acolhe o que está acontecendo e tenta se movimentar naquela situação, né? E acolher aquilo da melhor maneira possível para ela. Voltando ao compartilhamento, só um instante. E aí, novamente, né, para ilustrar isso, esse é uma das cenas do Rainha, da Sabrina Fidalgo, que é justamente onde essa menina ela é vítima de um grupo de garotas da escola dela que fazem bullying, e que, obviamente, isso ainda vai ter um desdobramento ao fim do curta, e que contribuem para que ela viva essa paranoia, essa dificuldade de lidar com esse corpo, e aí não é só um corpo feminino, natural, mas também é um corpo de uma mulher negra, um corpo social dentro de uma comunidade, dentro de certos desejos, né? E no caso da Titane, essa garota que desde a infância ela passa por essa hibridização corpórea, onde ela vira a máquina. Então, eu acho que você tem vários elementos que começam a transitar, e, óbvio, eles estão ali dentro dessa perspectiva dos filmes de bruxa e das bruxarias, porque tem alguma coisa do sobrenatural, tem algo do ouvir a natureza, de lidar com ela, mas tem também esses aspectos que são do pensar nesse corpo feminino como algo que possa ser controlado por si mesmo como mulher, né? São olhares diferentes que são imprimidos nesses filmes, porque são diretoras mulheres falando de um lugar que elas têm conhecimento e, de uma certa maneira, também tratando de questões que provavelmente são transversais às suas vidas, né? E aí, voltando a Bell Hooks, né, e essa ideia do espectador como um voyeur, como alguém que está o tempo inteiro ali como uma mosquinha tentando entender o que passa nesse ambiente, eu acho interessante o que o cinema vem fazendo nos últimos anos com essas mulheres todas à frente das produções, que é oferecer outras lentes. Isso está diretamente ligado ao olhar opositor da Bell Hooks, que vai falar isso. A partir do momento que você toma autonomia para si, começa a contar a sua história, você oferece para si e para as outras pessoas maneiras distintas de enxergar como se dão essas corporeidades, etc. E para encerrar, eu acabo trazendo 2 filmes mais recentes, que é o You Will I, de 2020, e o Fantasmas do Passado, agora de 2022, estreou faz uma semana, onde você tem essa monstruosidade como um meio de sobrevivência. No Evil Eye, você tem uma mulher que foi vítima de violência, e ela vê que num dado momento a filha dela está passando pelo mesmo, porque o marido da filha está possuído, ela acredita que o marido da filha está possuído pelo fantasma do homem que a violentou. E aí esse elemento sobrenatural, essa, digamos, intuição feminina, essa magia que a mulher carrega em si, essa bruxaria, vira uma maneira de salvar a partir do momento que ela consegue dialogar com a filha, trazendo para ela esse sobrenatural como algo completamente real e que aponte para essa outra mulher. Você pode ter uma vida diferente da minha e se salvar disso por meio desse controle que nós temos, dessa ligação que nós temos com a natureza. Já no Fantasmas do Passado, da Mariama Diallo, ela já traz isso de uma outra maneira, que é para o aspecto bem mais social, que é justamente parar e pensar, eu não sou um monstro nessa sociedade racista que tenta o tempo inteiro me matar. Eu sou a pessoa que possui certo conhecimento e certo controle ao ponto de dizer pare, ao ponto de escolher que eu posso parar, e mesmo sabendo que eu não
talvez não consiga controlar esse monstro, talvez não consiga mudar essa perspectiva, eu tenho pelo menos o mínimo de capacidade de conseguir sair disso sem uma morte. Então, eu acho que esses dois filmes são bem interessantes para a gente poder pensar em como essa monstruosidade feminina vem sido pensada novamente, né, com o passar dos tempos. Eu espero não ter me confundido muito, eu acho que, na verdade, eu trouxe mais questões para a gente poder pensar como que essas mulheres estão sendo retratadas no cinema ao longo dos anos e como que cada vez mais, a partir do momento que a gente tem domínio dessas ferramentas para falar sobre o quem somos e como somos, o quanto que isso pode mudar as perspectivas que a gente tem de entender as relações do corpo feminino com a natureza. É isso, obrigada. Outra fala incrível. Obrigada, Yasmine. Achei muito importante, assim, até demarcaria aqui duas coisas que acho que são pontos bem chaves até para a continuidade da nossa discussão. Acho que uma é algo que você trouxe já de início, né, e foi aprofundando, que é como a bruxa ou essas figuras monstruosas, de modo geral, que são construídas, né, como monstruosas, elas são olhadas por um olhar que é habitado duplamente, né? Pelo asco, pelo medo, pelo pavor, mas também pelo desejo, também pelo fascínio, também por isso que nos atrai, assim, né? E acho que isso é um ponto bem importante, assim, da construção da figura de monstros. E outra coisa que eu achei importantíssima, incrível, fiquei bem feliz, assim, de ver, de conhecer, de expandir o repertório, é de você trazer justamente essas referências que entram na disputa do imaginário, né, e que lançam esses outros olhares, outras lentes, como você disse, até porque me parece que na própria mostra, né, das Mulheres Mágicas, a programação foi organizada pensando um tanto, né, nesse duplo movimento, assim, de olhar para essas representações mais clássicas, mais tradicionais, mas também para essas disputas e para outros enquadramentos, né, e outros corpos e inclusive a reivindicação da monstruosidade como uma possível potência política também, assim. E, bom, a ideia, né, dessa mesa, obviamente, é que a gente possa dialogar, tanto entre nós que estamos aqui, mas também com as pessoas que estão assistindo. Então, já deixo o convite para que quem queira, né, para se sentir à vontade, para mandar comentários, perguntas, questionamentos, enfim, pelo chat do YouTube. Mas enquanto vocês vão aquecendo os motores aí para formular as questões, queria só tecer algumas breves considerações, assim, é isso, né? Estou na posição de mediadora, mas é também tentando entrelaçar um pouco os assuntos que já vieram à tona na mesa, mas falar um pouco a partir do meu diálogo com os filmes, em especial 3 dos filmes, né, que são elencados como referências principais da programação da mostra dentro desse eixo do pensar a monstruosidade de mulheres, que no caso vão ser o Máscara de Satã, o Temporada das Bruxas e o Suspira, que todo mundo aqui já mencionou também, então nem vou me delongar explicando quais filmes são, enfim, mas dizer que queria comentar um pouco a partir de como eu consigo assistir a esses filmes, né? E aí digo isso também para situar que o cinema de horror não é especificamente meu campo de estudos, então eu vou falar de um outro lugar, que é a partir dessas relações, a Carla, quando me apresentou, né, já disse que aí sim é meu campo de estudos, que são as relações entre o cinema, os estudos de gênero e sexualidade. E quando eu recebi o convite para participar dessa mesa, bem na hora, assim, me lembrou de um texto que eu tinha lido já há alguns anos, mas que é de um pesquisador estadunidense, o Jeffrey Cohen, e que foi traduzido e publicado no Brasil num livro organizado pelo Tomás Tadeu da Silva. O nome do livro é Pedagogia dos Monstros, os Prazeres e os Perigos da Confusão de Fronteiras, foi publicado pela Autêntica, né, a editora, e o texto do Cohen, especificamente, é A Cultura dos Monstros, 7 teses. E eu queria destacar, justamente, o texto é realmente organizado por 7 teses, 7 breves teses, né? Ele é do campo dos estudos dos monstros, dos estudos medievais, enfim, nessa relação com os estudos culturais,
Mas o que eu queria trazer aqui são justamente as duas primeiras teses desse texto dele, que me parecem uma chave que pode ser produtiva para pensar essas monstruosidades femininas nos filmes. E a primeira tese, o título dela é que o corpo do monstro é um corpo cultural. O que significa dizer, nas palavras do próprio Cohen, então eu cito, né? O monstro nasce nessas encruzilhadas metafóricas, como a corporificação de um certo momento cultural, de uma época, de um sentimento e de um lugar. O corpo do monstro incorpora, de modo bastante literal, medo, desejo, ansiedade e fantasia. O corpo monstruoso é pura cultura, um construto e uma projeção. De certa maneira, acho que isso apareceu de maneira bem nítida, né? Tanto na fala da Laura quanto da Yasmine. Quero continuar perseguindo essa ideia, mas trago também a segunda tese, que é complementar, que é a de que o monstro sempre escapa. E cito novamente, né, abro aspas, que o corpo do monstro é, ao mesmo tempo, corpóreo e incorpóreo. Sua ameaça é a propensão a mudar. E, por isso, os monstros devem ser analisados no interior da intrincada matriz das relações sociais, culturais e litero-históricas que os geram. Estou trazendo essas duas teses, então, dele, para dizer que eu estou me voltando especificamente a esses 3 filmes que eu mencionei, justamente porque eles são filmes, né, um de 1960 e outros 2 das décadas de 70, e acho que olhar para essas redes intrincadas das quais fala o Cohen, né, sociais, culturais e litero-históricas, nos ajudam a pensá-los em alguns sentidos, que é o que eu vou tentar propor. Então, que a partir dessa consideração sobre as dimensões culturais que constituem e que também se dispersam, que é essa dimensão do corpóreo e do incorpóreo, nas figuras dos monstros, a primeira coisa para a qual eu queria chamar a atenção é para como esses 3 filmes, então, né, mencionados, que são lançados nesse período circunscrito entre os anos 1970, eles são também lançados no norte global, e que é exatamente o mesmo momento histórico em que, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, né, não por acaso, os movimentos sociais organizados de mulheres e os pensamentos feministas estão em ebulição. A Laura mencionou isso, e queria falar um pouco mais do que é isso que a gente convencionou chamar de segunda onda feminista, né? Vou dar uma breve explicada só para o caso, né, dessa terminologia, porque ela também é bastante discutível, separar feminismos em ondas, mas, enfim, por que se convencionou chamar de uma segunda onda? É porque, diferente dos movimentos sociais de mulheres anteriores, como o das sufragistas, que é possivelmente, né, o exemplo mais conhecido, que eram ali da virada do século XIX para o século XX, e movimentos para os quais a agenda estava muito mais relacionada aos direitos civis, das sufragistas, obviamente, o direito ao voto, mas também a educação, as questões trabalhistas, a gente tinha movimentos operários muito fortes no período, né, também, movimentos de mulheres operárias, ou os movimentos ligados aos direitos matrimoniais, no sentido de direito à propriedade, direito, né, até a trabalhar, assim, a autorização do marido, enfim. E, em alguns casos, essa aproximação bastante tensa, bastante complexa, mas também dos movimentos, né, abolicionistas. Então, nessa relação entre feminismo e abolição, especialmente nas Américas, isso é o que a gente convencionou chamar dessa primeira onda feminista. Diferente dessa primeira onda, então, que essas pautas estão ligadas aos direitos civis, na segunda metade do século XX, isso, né, que eu fiz uso do nome, né, de uma segunda onda, e que eu acho que tem muito a ver com o contexto de realização desses filmes, de lançamento deles, outros assuntos passam a ser debatidos, né, que são esses assuntos entendidos como pessoais ou da vida doméstica. Não à toa a gente tem aquele slogan, né, de que o pessoal é político, justamente, que emerge nesse período. E quando eu falo disso, estou falando, né, de assuntos como a sexualidade, as constituições familiares, as relações no mercado de trabalho, no sentido das posições mesmo que mulheres vinham ocupando. Enfim, tudo isso vai se tornar pautas importantes para os movimentos de mulheres. E aí, não à toa, quando a gente assiste ao Tempo das Bruxas, em especial, a Laura também já pincelou um pouco dessa discussão, a gente facilmente consegue perceber as marcas e os atravessamentos dessas discussões no filme.
porque o filme assume como ponto de vista o ponto de vista dessa mulher, né, que é uma branca, de classe média, casada, mãe, que não tem trabalho remunerado, que se dedica ali ao cuidado da casa e da família, já com uma filha saindo debaixo das suas asas, assim, né, isso se apresenta, inclusive, como um conflito, um suposto conflito para a vivência dessa feminilidade, e que, diante de tudo isso, está completamente insatisfeita com a vida que vive. E já na primeira sequência do filme fica muito explícito que o ponto de partida é justamente olhar para essas relações de opressão às quais essa mulher está sujeita. Bom, não vou ficar super descrevendo, porque eu acho que legal é que as pessoas assistam ao filme, mas enfim, essa primeira sequência, ela está sendo guiada por uma coleira, inclusive, assim, né, puxada pelo marido, enfim. E isso, obviamente, ecoa esses debates que estavam pautados nos Estados Unidos naquele período. Mas o que eu considero mais curioso, assim, realmente bastante curioso nesse filme, é como, mesmo também constituído por essa certa perspectiva feminista, ou se não constituído pela perspectiva, mas atravessado por ela, assim, né, trazendo reverberações do que estava sendo pautado, o enquadramento que é dado à figura da bruxa é simultaneamente emancipatório, por assim dizer, mas é também perigoso e, em certa medida, punitivo, inclusive. E essa dimensão se insere justamente no âmbito da vida íntima, né? Nessas nuances da culpa ligada à sexualidade, à perda e ao esfacelamento dos laços familiares. E se a gente for parar para pensar que, nesse momento, né, os movimentos feministas estavam pedindo essa liberação sexual, o direito aos métodos contraceptivos, enfim, a coisa da possibilidade do se relacionar livremente sexualmente para além da norma do casamento, enfim. Quando se insere essa perspectiva que é um tanto punitivista, parece uma resposta bem antifeminista, ainda, né, que o filme também traga as dimensões do feminismo. E aí, eu tinha até anotado aqui que era um parêntese, assim, de uma coisa que... Um parênteses, de algo que tinha me ocorrido assistindo esse filme, e que foi muito interessante que a Laura tenha trazido o texto da Linda Williams e essa relação dos gêneros, né, que são entendidos como gêneros menores no cinema, justamente porque trazem essa dimensão do corpo de maneira muito direta e predominante. Ela mencionou a questão do cinema pornô, inclusive, é porque quando eu pensei nessa tensão, né, nessa contradição que tem no filme da Temporada das Bruxas, eu imediatamente lembrei que, inclusive, no mesmo ano, né, em 1972, também nos Estados Unidos, tinha uma outra coisa acontecendo, que é justamente a emergência do cinema pornô nos moldes comerciais e industriais. E aí eu pensei no Garganta Profunda, que é, né, um dos exemplos paradigmáticos, e é muito interessante que seja realmente ali acontecendo contemporaneamente, conterraneamente, né? Porque essas reverberações históricas também aparecem no Garganta Profunda dessa maneira contraditória e tensa, assim, porque por um lado a gente tem uma protagonista feminina, né, a Linda Lovelace, que está reivindicando o seu direito ao prazer, que está bastante liberada sexualmente, transando com vários caras e fazendo, acontecendo, experimentando, mas que também é um filme que está ajudando naquele momento a instituir toda uma gramática ligada ao modo de filmar os corpos, as coreografias das performances sexuais, que é altamente fundada se a gente for remeter, né, à tradição da crítica feminista ao olhar masculino, ou a toda uma série de outras discussões que surgiram posteriormente, né, que é justamente sobre essa dimensão machista, misógina, enfim, da pornografia no cinema, né, porque isso em relação à pornografia em outras linguagens, outras mídias, é anterior. Mas aí, fechando esse parênteses, então, né, e retomando a questão das bruxas propriamente ditas, também me chamou muita atenção que, tanto no Temporada quanto no Suspiria, esse perigo ligado às bruxas se manifesta também nas experiências de coletividade, assim, ou nessas formações de certos ali, não relacionar essa configuração assim
pensando esses movimentos de mulheres que estavam sendo organizados e ganhando as ruas, literalmente, no mesmo período, né? E aí eu falei mais, né, desses 2 filmes dos anos 70 e deixei para falar depois do Máscara de Satã, que é um tanto anterior, né, mais de 10 anos anterior, que é de 1960, porque exatamente nesse ponto a Máscara de Satã faz o caminho contrário, né? A bruxa ali, ela está totalmente desamparada da relação de coletividade com outras mulheres. É mais pelo avesso, o que existe é uma espécie justamente de rivalidade entre ela e a outra personagem feminina de maior destaque na história, que na verdade ela depende, né, de possuir o corpo dessa descendente dela para poder se manter, voltar à vida, digamos assim. Então, é mais um conflito e menos uma relação de organização e de aliançamento. Mais uma coisa que eu acho bastante interessante nessa bruxa desse filme é que ela traz muitas características que remetem a uma outra figura da monstruosidade, que não é necessariamente a da bruxa, e que é a do vampiro, porque ela só acorda à noite, ela se alimenta de sangue, ela precisa ser perfurada para morrer, a questão dos símbolos católicos, assim, né, de cruz e tudo mais, queima, todo um imaginário que é muito ligado, né, ao vampirismo, assim, ela está num sarcófago, digamos assim, enfim. E isso também se manifesta no modo como ela atrai possíveis vítimas, que é através da sedução, e isso aparece especificamente na sua primeira vítima, né, que é um médico, que ela mata no início do filme, depois de hipnotizá-lo para beijá-lo. Então, essa dimensão da sensualidade e de um fascínio pela via do erótico, que é muito ligada, né, às figuras vampíricas, aparece nessa bruxa, o que é diferente das bruxas dos outros 2 filmes. E isso me remeteu diretamente a uma outra tradição do cinema de horror, e que se tem algo ligado ao cinema de horror que me é mais próximo em termos de estudos, é justamente isso, que é uma tradição também forte nos anos 70, que é o das vampiras lésbicas, né? E só para mencionar, assim, acho que os filmes mais conhecidos são possivelmente os dos estúdios Hammer, que era uma produtora inglesa, né? E que tem a trilogia Karnstein, que são todos filmes inspirados na figura da Carmila, né? Essa vampira que vem da literatura do século XVIII, enfim, mas que ganha uma série de adaptações cinematográficas. E eu acho que, embora, né, no A Máscara de Satã a gente esteja falando de uma bruxa e que tem só esses traços meio vampíricos, tem um outro motivo que me faz pensar nas vampiras lésbicas, e assim, nem acho que haja necessariamente um subtexto lésbico no A Máscara de Satã, em específico, mas ele lança a mão de uma estrutura narrativa que é muito comum nos filmes das vampiras, né? É uma estrutura que a Andrea Weiss chama de triângulo bissexual. E triângulo bissexual não tem nada a ver com bissexualidade ou modo como a gente entende a identidade, né, sexual. É um triângulo bissexual no sentido de que essa mocinha e a possessão do seu corpo é disputada por um personagem mortal masculino, né, uma espécie de salvador, mas também por essa personagem feminina, que seria da vampira, ou nesse caso da bruxa, que encarna esse lugar de desvirtuar e levar, né, para o caminho do mal, digamos. E, claro, no caso das vampiras lésbicas, isso se dá através da sedução e de um jogo que é erótico, que é sexual, e aqui no A Máscara de Satã não é isso que está posto, mas se a gente pensar na sequência final do filme, dando um super spoiler para quem não viu, né, é justamente isso, assim, né, tem uma batalha e uma disputa direta pela posse desse corpo, em que a bruxa quer tomar conta dele para possuí-lo, no sentido de viver através dele, e a gente tem o mocinho ali, que é um médico que se apaixona, né, pela princesa já de início do filme, que está ali lutando para salvá-la desses domínios maléficos, né, da bruxa e da morte, em última instância.
E é interessante pensar, né, como essa ordem, que é daí a ordem heterossexual, justamente, independente de se o que está acontecendo entre essa bruxa e esse corpo que está tentando ser possuído é de ordem sexual ou não, se reinstaura a ordem sexual, no sentido de que o mocinho vence e a vida, e junto com a vida, obviamente, a gente tem os traços de uma possível reprodução, enfim, o caminho do bem é reinstituído e é eliminada o risco, né, que essa figura de uma bruxa vampírica assombrava, assim. Eu acho que isso tem bastante a ver também com o que a Yasmine trouxe, né, com relação à desordem e o reestabelecimento da ordem e como isso aparece no cinema de horror, e não só no cinema de horror, né, de modo geral. Acho que, em termos das minhas pontuações e considerações sobre os filmes, sobre as falas, era meio por aí, e queria agora, né, convidar a gente para o diálogo, convidar quem está nos assistindo, e também Laura e Yasmine para ficarem à vontade para comentarem a fala uma da outra, né, para trazerem discussões, e nós já temos, inclusive, uma pergunta, então vou abrir com ela. É uma pergunta do Bruno Araújo, e ele diz assim: eu queria perguntar como a Laura vê essa representação do monstruoso feminino no cinema brasileiro, sobretudo no cinema erótico praticado pelas pornochanchadas nos anos 70. De certa maneira, damos continuidade a esse assunto. E também dando continuidade ao assunto da Yasmine, né, que trouxe um filme da pornochanchada brasileira, né, que eu acho que conversa bastante com a resposta que eu vou começar a dar para o Bruno, acho que depois a Yasmine pode continuar também. No Brasil, nos anos 70, o Star System da pornochanchada era um Star System de mulheres, né? Quer dizer, quem vendia ingresso era Helena Ramos, Aldine Miller, a Matilde Mastrange, o Davi Cardoso um pouco, digamos, né? No Star System masculino tinha ele, um que outro, e mulheres, elas eram várias. Então, você tem uma tendência do cinema de horror da boca do lixo, né, que é a da mulher vitimizada, né, que seriam filmes de mulheres sendo atacadas por homens. Mas quando elas são atacadas, elas vêm em sequência, elas não são protagonistas. Então, o protagonismo dessas atrizes, ele foi trazido na condição de mulheres monstruosas. Eu fiz um texto sobre isso, eu não sei se é por isso que o Bruno está perguntando, um texto antigo, que depois eu atualizei até algumas coisas. Né? Mas o que acontece? Nos anos 70, no Brasil, é quando o debate sobre a revolução sexual está chegando. Esses filmes estouram das mulheres monstruosas de 77 para frente. O que acontece em 77? A lei do divórcio. Né? Quando as mulheres conquistam o direito ao divórcio, elas viram monstro no cinema da boca rapidinho. Né? Muitos filmes foram feitos sobre o divórcio que não eram filmes de horror na boca do lixo. Mas você tem, de repente, uma explosão de um número significativo, ali 10, 12 filmes em 2, 3 anos, né, que vão colocar mulheres como quase que dando troco para uma série de violências que elas receberam. Elas estão filmadas por homens, então tem todo um voyeurismo sobre essas mulheres e tal, mas tem alguns filmes interessantes nessa toada. A Mulher que Inventou o Amor, com a Aldine Miller, que é um filme escrito pelo Trevisan, né? E ela é uma figura queer, ela é um filme bem interessante, foge um pouco das tendências da boca, foi dirigido pelo Jean Garret, mas como ele é escrito pelo Trevisan, fotografado pelo Carlos Reichenbach, é um filme que eu diria ele é mais questionador do que boa parte deles, né? E um filme que eu gosto muito, que é bem pouco, tipo assim, foi um filme que não fez tanto sucesso na época, com uma atriz que não era tão famosa, que é a Lia Furlan, que se chama Lilian a Suja, que ela é uma mulher trabalhadora,
né? E durante a noite ela é uma loira platinada, então ela parece rica, digamos, ela usa o fato de parecer rica para frequentar certos lugares, e ela basicamente é uma serial killer que mata todo o elenco de apoio dos Trapalhões, né? Então isso acaba tornando uma coisa para fora do filme, a gente lembra daqueles atores como coadjuvantes dos Trapalhões, então o filme ganha uma graça que tira dele uma observação muito sobre a mulher trabalhadora, ela é uma secretária explorada pelo patrão, trabalha no centro de São Paulo, a mãe dela é uma vítima de violência doméstica que anda de cadeira de rodas e tal, então é um filme duro, assim, né, dentro dessa ideia de que ela é meio possuída por um espírito que faz ela cometer assassinatos, são filmes profundamente contraditórios, né, como acho que não tinha como ser muito diferente naquele período, mas se a gente olha filme por filme, eles não diziam todos exatamente a mesma coisa, né? Você tem alguns filmes que estão tentando se questionar um pouco sobre a posição que as mulheres ocupavam naquela indústria, naquelas histórias, nas próprias relações pessoais, algumas delas eram casadas com os diretores, por exemplo, né? E isso acaba tendo um efeito, muitas vezes, no tipo de personagem que elas vão interpretar, né? Porque tem alguma dinâmica pessoal ali entre os criadores que transformam um pouco essas histórias. Então, quando a gente se aprofunda nesses filmes, eles não dizem todos a mesma coisa, ainda que, de maneira geral, eles pertençam aí o meu orientador do doutorado, que é o Nuno César Pereira de Abreu, ele defendia uma tese, a tese dele, que nem todo mundo concorda, mas que eu acho interessante, é que ele diz que grande parte da pornochanchada foi a revolução sexual lida pelas classes populares, digamos, né? Os filmes que eram feitos na boca, eles eram produzidos por grupos de pessoas que não vinham da intelectualidade brasileira, por exemplo, de onde vinha o cinema novo, né? Geralmente, boa parte dos produtores, dos roteiristas, dos técnicos, eles tinham um perfil de menor escolaridade, né, de menor intimidade com certas discussões e certos autores importantes do período, né, e que eles faziam uma leitura meio de orelhada de alguns debates que estavam acontecendo no campo intelectual, e a gente percebe quer dizer, um país extremamente conservador, né, lendo aquelas novidades, e acho que os filmes, eles trazem isso, assim, então eu tenho um carinho por esses filmes, eu estudei alguns deles, e acho que eles trazem o debate no estado em que estava naquele momento, né, e dão um protagonismo para essas mulheres interessantíssimo dentro do quadro ali, mas eu queria ouvir um pouco a Yasmine, o que ela acha disso, porque, de fato, são mulheres, todas elas dentro de um padrão de beleza, de modelo, padrão europeu, com algumas exceções ali, e que inclusive usam isso como uma arma extra de sedução. No caso da Lia Furlim, quer dizer, aquela loira platinada que parece rica, ela engana os homens, né, não parecendo uma mulher trabalhadora, que é uma coisa interessante, assim. Então, aí fiquei pensando nisso agora, enquanto a Yasmine falava, queria ouvir ela também. Então, cinema de pornô chanchada é uma coisa que eu tenho debruçado sobre ele tem muito pouco tempo. Mas aí eu vou falar desse lugar de mulheres negras a partir de 2 filmes, né? Novamente, vou trazer o Como é Boa Nossa Empregada e um outro que eu assisti há pouco tempo, que é o Histórias que Nossas Babás Não Contavam. Então, eu concordo muito com a Laura quando ela fala dessas mulheres que, de uma certa maneira, estão subvertendo esse lugar dessa mulher no cinema, mas que também existe, sim, esse padrão de beleza e que ele normalmente não comporta as mulheres negras. Normalmente as mulheres negras nos filmes, nos poucos que eu conheço, né, e que eu tenho assistido com outro olhar, porque é diferente de quando eu assisti esses filmes há 10, 15 anos atrás, eu não tinha noção dos contextos, etc. Como que essas mulheres, normalmente, elas estão assumindo um destino que é um destino naturalizado socialmente, que ou é o da prostituição ou é o da servidão. Então, são mulheres que normalmente estão ocupando esses 2 tipos de lugares. E aí a gente cai justamente nesses clichês, nesses estereótipos de uma mulher que ela só serve como um objeto de desejo. Então, eu fico pensando quanto que outros, assim, não conheço, né, tantos filmes quanto vocês, mas eu ainda penso no quanto que essa
digamos, essa monstruosidade está justamente nesse lugar dessa animalização e dessa bestialização dessa mulher, que é tida só como objeto de desejo. E aí eu vou puxar uma outra coisa que vem da literatura, que é a gente pensar nas mulheres negras do Jorge Amado. Eu acho que tem uma ligação muito grande para pensar nesse imaginário, que são sempre mulheres muito belas, extremamente atraentes, mas elas normalmente são inférteis, têm destinos tristes, ou seja, elas não conseguem alcançar nem esse status de ser. Elas não são, né? Elas não são amadas, elas não são tidas como profissionais que ultrapassam esse patamar da prostituição e da servidão, elas simplesmente não são. É como se elas estivessem o tempo inteiro ali sendo apagadas. E aí, ao mesmo tempo, alguns outros filmes que eu vi, você não tem nenhum protagonismo de mulheres negras, mas você tem várias mulheres negras ali passando pelo cenário, ora como coadjuvantes, ora como uma ponta e tal, que, assim como outras mulheres, não passam, não tem essa... Eu chamaria de tridimensionalidade dessa personalidade, né, sendo desenvolvida. E isso também entra um pouco nas questões do etarismo e, novamente, da questão da classe social, porque você percebe que, na maioria das vezes, elas representam mulheres que são muito mais velhas, então elas não têm opinião, elas têm uma classe social mais baixa, então automaticamente elas não têm inteligência e conhecimento para emitir uma opinião. Eu fico pensando o quanto que isso é natural do nosso audiovisual, porque aí também não é só o cinema, né? A gente pode pensar nas novelas, como que isso foi e ainda é reproduzido, né? Durante muito tempo, em vários lugares, até as relações mesmo com propaganda, quando a gente vai pensar nessa imagem que foi exportada por anos do país, que era o país do samba e do carnaval, e aí nesse samba e no carnaval, obviamente, que a mulher do desejo sexual e apenas objeto sexual é a mulata, né? A gente sempre tem no nosso imaginário aquela questão toda da mulata, tipo Sargentelli, ou seja, você tem esse reforço dessa ideia de um corpo que é para a prostituição. Então, acho que o pensamento tem que passar por isso. Lembrando também, e reforçando o que a Laura fala, a gente está falando de um certo lugar, em uma certa época, produções majoritariamente masculinas, então é importante ter esse olhar e entender como que essas questões elas não estavam sendo discutidas naquele cinema daquela época, mas, por exemplo, ao mesmo tempo você já tinha algumas outras pessoas fazendo filmes, pessoas negras fazendo filmes com pessoas negras e para pessoas negras, já questionando um tanto quanto essas normalizações da sociedade. Bem legal que te ouvindo, Yasmin, eu fiquei lembrando bastante da Lélia Gonzalez, assim, de como ela fala do racismo à brasileira, assim, né, e justamente o modo como ela traz essa figura do carnaval, por exemplo, como esse corpo, a mulata, né, do carnaval, esse corpo que combina isso que a gente tem falado aqui o tempo inteiro, tanto essa dimensão do asco e da repulsa, quanto essa dimensão do desejo mesmo, né, do erotismo. E eu queria aproveitar o gancho de como você finalizou para te ouvir um pouco mais sobre como você está olhando para o cinema brasileiro de gênero atualmente, assim, né, contemporâneo. E Laura também, sei que tem uma pesquisa extensa sobre o horror, né, no cinema nacional, uma vez que, pelo que eu percebi aqui, a gente ainda não tem mais nenhuma pergunta do público. Queria aproveitar e de maneira bastante interesseira e interessada, ouvir vocês falando um pouco mais dessas outras dimensões das pesquisas que vocês desenvolvem. Para mim está sendo bem interessante no momento essa questão do cinema nacional. Eu estou finalizando meu curso, né, em letras, e o objeto de pesquisa do meu TCC vai ser justamente pensar em perspectivas de um cinema nacional antirracista, com foco no cinema de gênero. E isso parte de uma série de questões que eu fui vendo, tanto pesquisadoras e pesquisadores, quanto coisas que foram surgindo também em discussão com colegas e amigos, e coisas que eu fico pensando aqui em como seria esse cinema antirracista. Esses estereótipos devem ou não ser reproduzidos, eles precisam ser reproduzidos em alguns momentos para reforçar alguma ideia, alguma crítica, eles se encaixam naquele contexto e tal. Então eu tenho observado no cinema não só essas relações de como, digamos, essas falhas e acertos vêm acontecendo,
mas também pensando em como elas muitas vezes não precisam aparecer para você falar de um cinema que está sendo representativo, sabe? Eu saindo um pouco do horror, eu sempre comento isso com os meus amigos e colegas, que assim, a gente cresce, por exemplo, vendo comédias românticas, e aí seguindo sempre aquele padrão da comédia romântica, da mocinha inocente, do rapaz fofo, acontece alguma coisa ali que atrapalha, eles ficam juntos, na tela isso tem uma cor. Isso tem uma cor, tem um corpo, tem um cabelo, tem um lugar social e tal. E eu fico pensando, e se essas histórias que também são banais fossem representadas por pessoas negras, indígenas, pessoas marrons, né, amarelas, então se tivesse essa diversidade. E isso vem acontecendo no cinema como um todo. Então eu acho interessantíssimo, tanto quanto, né, eu gosto muito, óbvio, quando eu vejo um filme de terror social, como Fantasmas do Passado, como eu esqueci o nome desse último do Jefferson D, M8, se não me engano, sabe, né, que trazem essas questões, né, sociais, as questões do racismo brasileiro e tal. Do mesmo jeito que eu acho interessantíssimo você pegar um filme que ele não passa pela discussão do racial e do cultural na sociedade, mas ele te mostra ali na imagem essa diversidade que você encontra cotidianamente na rua, né? Então, assim, eu fico, né, outra coisa, assim, pensamentos e memórias que vêm à minha mente. Como que são as famílias nas novelas que eu cresci vendo? Elas não se parecem com as famílias do lugar que eu cresci. Elas não parecem nem sequer com as famílias de classe média com as quais eu fui ter contato depois de um tempo, quando eu fui, né, sair da periferia e fui estudar fora da área periférica de Belo Horizonte, fui estudar na área central, tive né, a oportunidade de conhecer pessoas com realidades completamente diferentes da minha. Então, assim, pensar nisso, como que você consegue trazer um cinema que tenha certa verossimilhança à nossa realidade, porque o tempo inteiro que eu vejo é que é um Brasil que não conhece o próprio Brasil. Então é muito gostoso nesse processo todo de fazer uma pesquisa, você se debruçar sobre filmes não apenas de terror, mas o filme, cinema nacional como um todo, você descobrir outros lugares, outros estados, outras cidades, quais são as práticas, os hábitos, o que se come, como se veste, e aí você encontrar naquilo diferenças, né, e pontos de encontro com a sua realidade ou com realidades que você vê outras pessoas vivendo. Então, assim, é muito interessante. E aí, voltando, assim, para finalizar com relação a essa pesquisa na qual eu estou focado no momento, é muito difícil a gente pensar num cinema antirracista, pelo menos assim, eu tenho sentido essa dificuldade ao desenvolver esse meu estudo, né? Porque a gente precisa se perguntar primeiro o que é antirracista no nosso contexto brasileiro. E, querendo ou não, as principais referências que a gente tem, elas são todas estrangeiras. Então, você tem que passar por um exercício de autoconhecimento muito grande, e aí é um autoconhecimento também da história do cinema no seu país, esse país que, infelizmente, assim, deixa o audiovisual, né, em situações péssimas, filmes que foram perdidos, pessoas que têm produções completamente desconhecidas. Então, como que você pensa nisso? Como que você vai criar algo, e também como que você vai criar algo que não é um manual encerrado do que se pode ou não fazer, porque aí também entra essa questão de você respeitar essa diversidade e essa amplitude desse país continental de culturas, para você não criar normas e acabar encerrando em caixas que podem ser tão complexas e prejudiciais na hora de se pensar e de se produzir e de se realizar um cinema que seja antirracista e que seja também um cinema mais nacional, que carregue características nossas, sendo, né, qualquer parte na qual ele seja feito. Eu acho que é muito mais uma série de ideias que surgem e de perspectivas do que podem ser possíveis do que respostas mesmo. Eu acredito que daqui a 20 anos eu vou estar ainda pensando nisso e outras gerações vão estar vindo aí com respostas que eu sequer terei pensado, porque eu não vou estar vivendo o momento social, cultural e histórico que eles vivem para ter tais respostas e tais questões. Maravilhoso, eu acho que é aquela velha história, né? A gente também quer formular não necessariamente respostas, mas melhores e melhores perguntas, né? E você mencionou a questão, né, do apagamento, inclusive da falta de memória. Por que as nossas referências
estrangeiras, né? Porque a gente não tem esse registro, essa preservação, a memória, enfim. Mas aí eu sei que a Laura já fez um estudo, né, sobre justamente o cinema de horror brasileiro, contribuiu ali, né, com a parte dela de escrever essa história, fazer esse registro. Então também queria ouvir um pouco das suas pesquisas anteriores e atuais, Laura. Sobre isso eu fiquei feliz que a Yasmine comentou sobre o Caissara, né? Porque o Caissara é um filme que tem voodoo, e quando eu escrevi isso lá em 2008, lá na minha tese, que eu falava dos filmes de segundas mulheres, que era uma tendência no cinema da Vera Cruz, da Maristela, né, daqueles estúdios paulistas, filmes que eu chamava as Rebecas, né, quer dizer, que vinham todos naquela onda do Rebeca, do Hitchcock, que é uma tradição ali do gótico feminino, que é a base dessas histórias de rivalidade feminina, né, veio outra antes de mim, né, e que concorre comigo, né, se não me engano, a Inhá Felicidade, que é a que faz o voodoo, a filha dela morreu, né, casada com esse cara que agora está com a moça que ele buscou. E é engraçado porque o Caissara, ele é um pouco baseado no Stromboli do Rossellini, né? E muitas pessoas falavam daquela coisa do neorrealismo, né? Porque ele é filmado como o Stromboli realmente foi numa ilha, né? Então ele tinha algum diálogo com o Stromboli, mas eu dizia, gente, esse é um filme de voodoo, não sei se vocês repararam. Né? Ele também tem esse elemento, né, da bruxa, né, de uma figura que é ambivalente, porque ela faz aquela feitiçaria, ela acaba sendo punida também, não vamos dar todos os spoilers, mas a coisa não termina bem para ela, né, também por ter feito, ela resolve um problema e cria outro, né, então aquela bruxaria, ela não é representada de maneira totalmente positiva, digamos, que ela poderia ser, ela resolve uma parte do problema, mas alguém acaba sendo punido também, se não me engano é o menininho, né, se não estou errada, faz tempo que eu não vejo esse filme, né, e então, eu achei super interessante a Yasmine ter dito, porque agora a gente consegue falar mais abertamente que um repertório do horror estava presente no cinema brasileiro em filmes que não são filmes de horror, e isso era uma heresia de ser dito há 15 anos atrás. E os próprios filmes brasileiros, esse debate aí do pós-horror, o horror contemporâneo, que é um pouco mais híbrido e tal, tem trazido algumas coisas que a gente discutia lá no começo dos anos 2000, que era que de uma certa maneira, esse repertório do horror, ainda que o gênero, né, como pensado como um filme de gênero, tenha tido poucos momentos no Brasil digamos, de um pensamento de vamos lançar filmes de horror, né? Ainda que você não tenha tido isso, esse repertório, ele também faz parte da história do nosso cinema. É engraçado ver isso hoje. Assim, às vezes alguns filmes que, nossa, eu apanhei de tudo quanto foi lado, assim, lá em 2008, como que coloca esse filme? E agora as pessoas dão palestras super de boas, assim, não, realmente, aquele filme tem elementos aí, né, como isso acabou sendo absorvido, e é um debate que vem da crítica brasileira, não só da minha tese, ao longo ali do começo dos anos 2000, né, em que essa questão do cinema de horror apareceu com uma geração criada vendo filme de terror nos anos 80, né, e que chegou na crítica na mesma época que chegou as câmeras, né, que alcançou as câmeras, alcançou também posições na crítica, na curadoria, nos festivais, na academia, e aí esse debate, ele ganhou uma outra cara, assim, eu estava tentando pensar os melhores filmes de bruxaria, né, para a gente ficar um pouco, tem o filme da Gabriela Amaral Almeida, que é A Sombra do Pai, né, que a menina, ela tenta fazer ali uma bruxaria para ressuscitar a mãe, ela faz efetivamente, né, e que eu acho um filme bem interessante, assim, desses contemporâneos, né, filme de bruxa, assim, ela não chamaria de um filme de bruxa, uma menininha imitando alguma coisa que ela vê na televisão, mas ela, né, ela movimenta as energias ali em busca de recuperar uma condição anterior, né, que ela preferia. É um filme muito forte, muito, muito bom, né? E a gente tem um filme
que aí eu estava pensando no assunto que a Camila trouxe, né? A questão, por exemplo, das vampiras lésbicas nos anos 70. A gente tem um filme do Walter Hugo Cury chamado Filhas do Fogo, que é um filme muito difícil de encontrar, ele não tem boas cópias circulando, e que ele junta duas questões. Ele junta a questão da colônia alemã, no Rio Grande do Sul, totalmente fechada do ponto de vista cultural e racial, né? Autocentrada, e a bruxaria e a homossexualidade feminina, né? E o espiritismo. É um filme arrepiante, assim, em termos... Ele ficaria muito próximo do que hoje o pessoal chama de pós-horror, né? Porque o horror é alguma coisa trabalhada sutilmente, de maneira bastante metafórica, né? E eu fico imaginando que eu adoraria nós três vermos esse filme e cada uma trazendo o seu tema para a gente falar dessas bruxas alemãs espíritas, né? Vivendo nesse meio totalmente entre mulheres, né? Para quem já viu o filme, vai chegar um cara, um andarilho nesse negócio, desestrutura bastante. Existe uma empregada doméstica naquele local, né? Que foge daquele autocentramento daquelas mulheres todas loiras e brancas e tal. Ele é um filme bem interessante que eu gostaria, pensando assim, se houvesse cópias do Filhas do Fogo aqui, a gente pensar uma certa percepção do Cury, também muito ambígua, como é muito característico desse cinema brasileiro nos anos 70, quer dizer, o Cury está ali observando alguma coisa, não necessariamente do modo crítico, como a gente poderia querer, mas percebendo um desconforto, né? Vários desconfortos ao mesmo tempo, aquele desconforto da branquitude, de um certo isolamento das classes altas, né? Da questão de você ter pessoas de outras cores trabalhando como pessoas que pertencem àquele lugar, fazem quase que parte da propriedade, né? Mas não compartilham, digamos, de todos os espaços possíveis e os direitos que estão ali, né? E, ao mesmo tempo, justamente por isso, no caso desse filme de horror de bruxaria, essas pessoas têm algum escape daquela armadilha, todo um desconforto masculino diante dessas mulheres que se amam e que não estão nem aí para eles, né? Quer dizer, que podem viver à parte sem que eles participem daquele processo. Então, eu estava pensando no Filhas do Fogo como um objeto para nós três pensarmos. Assim, pena que esse filme é muito difícil de encontrar, ele está em cópias péssimas. Recentemente, eu dei uma entrevista para um documentário da Kirla Janice, que é sobre o folk horror mundial. Ela entrevistou alguns pesquisadores brasileiros e ela estava muito interessada no Filhas do Fogo, né? E a gente ficou explicando para ela que aqueles rituais de bruxaria que acontecem no filme, até onde a gente sabe, não são rituais típicos da colônia alemã no Rio Grande do Sul. Aquilo é da cabeça do Cury, né? Mas traz muita informação sobre vários discursos meio proibidos ali no cinema brasileiro, todos reunidos por um cara que tem uma visão ambígua politicamente, né? Enfim, fiquei pensando aqui, eu não tenho nada articulado para dizer, mas Filhas do Fogo, isso é o que eu quero dizer. Assim, acho que é um filme a ser visto e pensado dentro desse debate que a gente trouxe aqui, né? E falando em filme acessível, A Sombra do Pai, da Gabriela, um filme maravilhoso, né? E que vai trabalhar com o certo lado lúdico da bruxaria, né? E desejante, assim, é um belo filme. Olha, eu amei a sua proposta, até porque eu sou uma dessas pessoas que já leu muito sobre esse filme e não conseguiu assistir ainda, justamente por essa dificuldade de acesso. Então, espero que a gente tenha a oportunidade de replicar essa mesa. Queria talvez. muito ler o que vocês teriam a dizer sobre esse filme. Eu já escrevi sobre os 2 filmes de terror do Cury, e cada vez que eu leio, como que eu não falei aquilo? Como que eu não vi isso? Justamente porque, dependendo para onde você está olhando, parece que né, rola uma limitação, assim. Então, gente, eu preciso que vocês escrevam sobre esse filme. Eu vou tentar, a gente tenta arrumar aí uma cópia, fala com a família dele, né, se eles cedem, porque eu ia adorar realmente ver vocês falando
né? Mostrando os meus pontos cegos, inclusive, a respeito desse filme, né? É isso, tecer através do diálogo mesmo, né? E assim, gente, na verdade a gente já está chegando no nosso horário. Eu só queria aproveitar, antes de chamar a Carla para fazer os últimos informes e convites, ler um comentário que a Tati Regis mandou no chat, falando, essa fala específica de vocês, isso era ainda, né, na passagem ali sobre a nossa discussão do cinema brasileiro, começando com Yasmine e Laura. Essa fala específica de vocês sobre questões do cinema nacional me lembrou muito o doc A Negação do Brasil e como o corpo negro foi negado e elevado a monstro sob as desculpas mais esdrúxulas. Acho que ficam questões pipocando aqui para a gente, para próximas oportunidades. A ideia não é esgotar tudo que a gente teria para conversar. Então, eu queria agradecê-las mais uma vez, foi ótimo. E antes de chamar a Carla, só perguntar se vocês teriam alguma consideração final para fazer, se despedirem, dar boa noite. Acho que agradecer a todo mundo, mandar um abraço especial para a Tati Regis, porque a gente não vê os comentários, eu não sabia que ela estava aí. Não sei se tem outras pessoas conhecidas, amigas, dizer muito obrigada, né? Enfim, foi um prazer, adorei, gente, adorei conhecer vocês, adorei, podem me chamar sempre que quiserem, foi ótimo. Eu queria também agradecer, gente. Eu acho que eu poderia ficar aqui umas 3, 4 horas, fazer um cineclube, assistir filme, comentar, que é tanta coisa que vai surgindo, né? Eu fico pensando assim, você se prepara para uma conversa e você sai da conversa com muito mais conteúdo e mais coisa, assim. Muito, muito obrigada de novo pelo convite. Me convidem sempre. É bom demais conversar com vocês. Nossa, foi incrível. Eu acho que a gente precisa de estender essa conversa pro pós aqui. E agradecer a todo mundo que tá. Eu tinha dado uma passada rápida no chat, aí eu sei que Tati tá aí, Kelpis, Bia Saldanha também, Felipe e várias outras pessoas, Jorge também. Então, assim, brigadão todo mundo, vocês fazem parte do meu suporte, da minha troca de conhecimento também, sabe? Não é só um suporte, é um espaço de troca com pessoas incríveis que estão aí pesquisando. Eu acho que a gente só agrega mais. Não vou me demorar, só também agradecer imensamente, foi ótimo, foi excelente, adorei estar com vocês aqui essa noite. E Carla, a palavra é sua. Gente, é isso, mais um agradecimento, foi um debate incrível, excelente, altíssimo nível, muitos caminhos, desdobramentos e muitos outros que ficaram sugeridos, assim, né, para serem aprofundados, também por quem está nos assistindo, seja no ao vivo, seja no gravado, certamente vai ser um debate muito acessado posteriormente, fica mesmo como indicação, né, de debate crítico mesmo, né, sobre esse tema, esses muitos temas, não teve um tema aqui hoje, tiveram vários, isso foi excelente, e é isso, na montagem de uma mesa, de um debate, tem sempre essa aposta, né, esse desafio sem saber exatamente se nas perspectivas distintas de abordagem, por vezes dos mesmos filmes, por vezes de outros, ou, enfim, do gênero horror, do terror, se essas né, lentes para convocar o termo que Yasmine trouxe na sua apresentação, se essas lentes vão criar diálogos possíveis, que pode ser, né, pelas tensões, que podem ser por aquilo que diferem, é sempre um risco, é sempre uma aposta, e o encontro de hoje foi efetivamente um encontro no que tem de mais, né, potente, mais produtivo, mais enriquecedor e em termos de abertura mesmo, de percepção para as imagens, para o cinema, para a vida, né, para ideias de feminino, ideias de bruxa também, mas também de muitas outras. Então, só tenho a agradecer muitíssimo a cada uma de vocês. E aí, sim, a parte tal dos informes, mas, na verdade, é um convite, assim, eu já falei um pouco no começo dos filmes que estão online, para quem não pegou o comecinho, tem 2 curtas online no site, mulheresmágicas.com, ou .com.br, os 2 remetem para o mesmo endereço, mas tem um convite específico para o nosso próximo debate, que é no sábado, uma conferência internacional, no sábado 26, às 15h30, uma conferência com a professora Teresa Castro, que é portuguesa, mas dá aula na Universidade Sorbonne Nouvelle, Paris 3, na França, e a fala dela vai passar muito por um texto que a gente está traduzindo para o catálogo, que vai ser um catálogo virtual, que em breve será
né, lançado, no começo de abril vai ser lançado, mas é um texto que se chama Olhando para as Bruxas, das mulheres à beira de um colapso nervoso, a reivindicação da ecobruxa nos filmes dos anos 60 e 70. E nessa fala, nesse texto e na fala, a Teresa ela aborda 2 filmes de horror, que eu acho que um deles, inclusive, foi mencionado aqui hoje, não me lembro, mas, enfim, poderia ter sido. Um se chama The Witches, o título em português é Bruxa, a Face do Demônio, do Cyril Frankel, de 66, da produtora Hammer, britânica, inclusive, e o outro é o Night of the Eagle, do Sidney Hayers, de 62, traduzido no Brasil como A Filha de Satã. Ela aborda esses filmes, mas também outros, enfim, de cinema experimental, realizado por mulheres na França e no Brasil, enfim, uma figura incrível, e essas questões, né, em relação à natureza, a ideia de selvagem, como o feminino se atravessa por essas questões, ela também traz com muita propriedade. Então, fica o convite, que eu acho que é um desdobramento muito feliz do debate de hoje, e agradecer novamente muitíssimo a presença de vocês, e também, né, quem está aqui nos bastidores, Júlio Cruz fazendo a transmissão, Laís e Rosane na tradução para Libras, e todo mundo que está assistindo. Obrigada e boa noite.